Boa tarde, pessoal. Vou tentar aqui convidar o Guilherme. Mas aí eu tenho que esperar entrar todo mundo. Boa tarde. Esperar o Guilherme entrar para solicitar para ver se agora dá. Ah, acho que agora Ah, deu. eu acho que agora deu. Vou até ajeitar agora, porque eu fiquei pequenininho. Estão me vendo? Estamos. Eu tô, né? Eu também. Ai, que felicidade. Agora. Finalmente. Ai, gente, que ótimo. Pessoal, vocês estão vendo a gente? Ah, o Elton já falou que deu certo. Deixa eu só chegar um pouquinho para trás, porque eu fiquei muito com o rosto ali. A barba para mim agora tá girando, mas eu tô vendo ela. Já é melhor, já. Espero o pessoal entrar. A Bárbara tá aparecendo um pouquinho para mim, assim, a imagem embaçada. E fica tá um pouquinho girando. Mas você tá me ouvindo, Bárbara? Tô. Você também ou não? É, eu tô te ouvindo, mas sua imagem tá parecendo um pouquinho embaçada pra mim. Aí tem hora que corta, mas eu tô te vendo, tô te ouvindo também. Uhum. Às vezes é uma coisinha momentânea, né? De É, conexão mesmo. tá dando umas travadinhas também, né? É, você trava É. pra mim às vezes. Ah, entendi. Mas você consegue entender o que eu falo? Consigo. Pra vocês, pessoal, a nossa imagem tá boa, o áudio tá normal, tá cortando, como que tá? Esperar alguém dar um feedback. Ah, perfeito. Mas estamos conseguindo ouvir os dois, só ouvir, vocês não vê, vocês Vocês estão vendo. não enxergam? Oi? Será que Ah, eles não estão enxergando, gente? não, eu acho que enxergando sim. Eu fiquei pensando se eles estão enxergando assim com qualidade, sabe? Uhum. Vamos ver. Ah, mas que bom. Lá já não estava dando certo, né? Nem da gente se ver. A Rania falou que não tá dando para te ver muito bem. Talvez a minha conexão. Mas aqui tá no Ah, máximo a voltou agora. conexão. Agora voltou, perfeito. Agora eu consigo te ver limpinho, assim, a imagem. Ah, que bom. Então, perfeito. Vamos aproveitar e começar, então. Pessoal, muito obrigado todo mundo que já está aí com a gente. Essa é a primeira live do Confissão Política. E antes da Bárbara se apresentar, que é a nossa convidada, eu vou falar para vocês um pouquinho do propósito do nosso blog. A intenção do nosso blog é justamente falar desses dois assuntos, fazer aí esse casamento, né, que as pessoas podem ver aí como improvável, mas a gente acha que não. A gente acredita que política e religião foram feitos, sim, para se discutir. Né? E quando a gente busca informação, quando a gente se informa, a gente consegue falar sobre isso, discutir com as pessoas de uma forma respeitosa. Né? O que a gente acredita é que o nosso mundo, né, o nosso país em si, ele está nessa situação aí de discordância a todo momento diante desses temas, justamente porque as pessoas elas não se informam, né? Às vezes procurar saber do universo que vai além do dela. Então, por isso que a gente está propondo aí essa união desses dois temas e a gente vai meio que abrir os nossos conteúdos com essa live de hoje, conversando com a que é mestranda em filosofia. Eu vou deixar ela explicar logo em seguida melhor sobre o perfil dela profissional. E o assunto que a gente vai tratar hoje é o extremismo religioso.
né? A gente quer trazer esse assunto para esses dois cenários, tanto de política como da própria religião, entender um pouco mais do que é, de que forma, né, que isso afeta a nossa vivência em sociedade e outras questões mais. Eu vou ficar aqui de olho no chat, para se caso surgir alguma pergunta, eu te passar, Bárbara. Mas Tá se bom. caso também, durante, né, quando você estiver falando, você ver alguma coisa e já quiser responder, fica à vontade. Tá bom. Pessoal, chamem a galera aí para participar. A conversa vai ser muito boa. Eu acredito que seja uma conversa muito importante, como eu disse, e muito necessária. Ok? Bárbara, fique à vontade. Pode se apresentar, falar para o pessoal sobre o seu perfil profissional. Boa tarde. Sou mestranda pela UF, de filosofia, e eu sou professora voluntária no futuro pré-vestibular e eu estudo religião, muito recente para esse ano, mas religião é um dos temas que eu gosto muito de falar. Casa bastante com o que eu estudei na graduação, eu fiz uma pós também em religião. É, e eu achei muito interessante o tema da live e o intuito de querer discutir assuntos que se diz que não pode discutir, né? Porque é muito discutível e tem que ser discutido para a gente poder abrir, né? Porque a gente se fecha dentro da nossa própria crença ou descrença e às vezes não quer ouvir o outro. E é isso. Maravilha. A sua imagem ainda está parecendo um pouquinho borrada para mim, mas eu consegui entender tudo que você disse. Eu consegui ouvir, não sei como que tá para o pessoal. Mas assim, eu acho que a gente pode começar explicando exatamente o que é o extremismo religioso, né? Acho que é uma coisa que a gente vê muito, nossa, isso, né? Acho que não tem aqui no nosso país, é uma coisa muito externa, né? E eu acho que não, acredito que não. O que seria, Bárbara, o extremismo religioso? Então, o extremismo, né? O que é extremismo? É quando você leva ao extremo alguma coisa. Então, extremismo religioso nada mais seria quando você leva às últimas consequências um livro sagrado, profissão de fé, assim. E isso acontece mais em países que têm um monoteísmo. O que acontece? Na antiguidade eu não tinha monoteísmo, então era comum eu ter um sincretismo entre as religiões, porque os monoteístas adequavam os cultos das outras nações às nações deles. Então não existia esse problema do extremismo religioso quando o mundo era politeísta. Certo. E aí, um exemplo disso é que em Roma eu tinha cultos à Mitra, à Ísis, que era egípcia, mas eu tinha esses cultos sim, que aconteciam em conjunto com os outros deuses das nações. Certo. Para mim parou aqui, mas acho que você concluiu. E aí tem autores que discutem sobre isso, autores que são até mais antigos. O Rousseau, ele escreve sobre como o cristianismo colocou isso da guerra por motivo religioso e não mais por motivo econômico e etc. E aí, vou dar um exemplo aqui de extremismo, porque eles leem o livro sagrado no sentido literal. E aí tem um versículo da Bíblia que fala assim: se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora. Eu nunca vi ninguém aí sem olho. Mas eles levam trechos da Bíblia ao extremos e alguns não. Certo. É como se eles se escolhessem, né? Tipo, Isso. essa parte aqui nós vamos levar ao extremo. Essa daqui, não, a gente meio que ignora, não vamos levar ao extremo, não. É como se fosse feita uma seleção do que eles vão levar ao extremo, né? Exatamente. Certo. Pessoal, vocês conseguem dar um feedback para mim de como que tá a nossa imagem? Para mim, eu consigo ouvir a Bárbara normal. Só a imagem que segue meio assim, com pixels, mas ouvir eu estou ouvindo. Alguém consegue dar um feedback aí pra gente?
A Natália comentou, eles levam apenas o que lhes convém. Eu vejo isso muito, na verdade, em várias religiões, né? Algumas mais do que as outras, mas né, de pontuar, de criticar só o que convém. Sua imagem às vezes dá uma melhoradinha, Aham. áudio está tudo certo, a Nathane falou. Mas a imagem, Nathane, como que tá para vocês? Acho que a gente está justamente no período de chuva, né? Em período de chuva, a internet. Fica oscilando. Por aqui o áudio está bom, mas a imagem dela está ruim. Para mim, ó, agora deu uma melhorada. Acho normal. Aí agora para mim tá ótimo. Eu tô te vendo limpinho. Te vendo normal. Mas vamos continuar então. E assim, não sei se essa sua explicação ela já entra nesse universo aí na sua área, né, na filosofia. A filosofia explica exatamente assim como você nos passou agora o significado do extremismo? Então, eu vou ter diversas contextualizações, porque essa explicação vem da modernidade, quando eles estão tentando ainda separar essa questão de política e religião, porque eu tinha a Igreja Católica como o Estado já, né? Então, a modernidade ela vai fundamentar isso dessa separação. E ele já vem, esse extremismo, o protestantismo vai questionar isso, mas a seguir se torna novamente um extremo, né? E aí eu vou ter autores contemporâneos que contextualizam de modos diferentes, porque eles vão trazer o problema, por exemplo, do eurocentrismo para isso, e mostrar que esse eurocentrismo alimentou muito desse extremismo, porque você vai tentar levar para os outros povos uma unificação religiosa, ao invés daquele sincretismo que eu tinha no politeísmo, né? Então, eu vou ter, por exemplo, autores como Derrida, Levinas e um cara chamado Montaigne. Esse Montaigne ele vai fazer um livro, porque quando vieram aqui para as Américas, colonizaram e tal, eles falavam sobre os canibais, né? E o Montaigne vai ser o primeiro a mostrar que esses canibais, na verdade, a guerra deles era muito mais simbológica e menos cruel do que a guerra dos europeus. Então, eu vou ter diversos contextos. O Foucault, o Fanon vão mostrar que isso é um exercício de poder também. Então, não é só conveniência essa escolha dos trechos bíblicos, ela é uma questão de poder também. Entendi. E eu vou ter autores aqui da América Latina, hoje em dia, tentando fazer uma filosofia mais plural, uma filosofia da libertação, para desvincular esse eurocentrismo aqui na América Latina. Perfeito, interessante. Então, acho que assim, existem dentro da filosofia diferentes autores que explicam, né, e que trazem diferentes pontos. E achei interessante você falar agora, né, dessa questão aí do poder. Acho que se a gente parar para analisar bem, até hoje em dia a gente enxerga isso, né, nas religiões. Como eu disse, acho que tem algumas coisas, alguns pontos, algumas características que a gente enxerga mais em algumas do que em outras. E já aproveitando aí, a gente parte para a nossa próxima pergunta. Essa questão, eu queria até assim pensar hoje em dia. É, ela está presente, na verdade, hoje em dia não, né? Eu queria saber mais atrás. Ela está presente na nossa sociedade desde quando? Você até citou o contexto da Igreja Católica. Isso é dessa época? Essa questão do extremismo está aí desde essa... Então, eu vou ter as cruzadas, né, as guerras santas contra os muçulmanos, etc. Eu vou ter também um extremismo muçulmano, porque o extremismo ele pode acontecer de qualquer religião que leve ao extremo o texto sagrado. Mas no contexto do Brasil, eu vou ter esse extremismo desde a colonização. Então, eu vou ter aí genocídios primeiros, porque primeiro se tenta matar o que é diferente, porque eles vêm como inferiores. Vai ter um contexto muito ligado com a escravidão, porque para escravizar, eles
justificaram a partir da Bíblia também, né? Eles justificaram que os negros não tinham alma, por exemplo. Então, ele vai estar aqui desde a fundamentação de quando o país era colonizado. Mais para frente, eu vou ter uma catequização, tanto dos indígenas quanto dos negros. E aí, eu vou marginalizar algumas religiões, principalmente as religiões de matriz africana, as religiões originárias. E esse extremismo, um momento, ele se torna mais brando, né? E aí eu tenho ali, igual eu tenho o mito da democracia racial, eu vou ter um mito de que o país não é preconceituoso com outras religiões. Uhum. E depois, ali com a ditadura, eu vou ter, na cara dura, assim, eu vou proibir que os indígenas falem a própria língua, então eu também vou proibir os rituais deles e os rituais de matriz africana. Tanto é que no século XIX era permitido denúncia desses cultos de matriz africana e etc. Que loucura. E o Estado dava o aval para espancar quem estivesse fazendo esses cultos. Meu Então Deus. era muito ligado. E aí eu só vou retirar isso com a Constituição de 88, né? Que aí nossa Constituição diz que o Estado é laico. E aí tem uma diferença entre laico e laicista. Não sei se vocês sabem. Laico é quando eu permito tanto a crença quanto a descrença. Então você não é obrigado a crer em nada. É proibido ter uma religião oficial no Brasil. E laicistas seriam antirreligiosos, certo? Então, são países que são proibidos que tenha qualquer religião. Uhum. Então, tem essa diferenciação. O Brasil é laico, a lei é laica, só que mesmo abaixo da lei, assim, sob a lei, né, eu vou continuar tendo práticas marginalizando alguns tipos de religião. E aí o Foucault vai explicar isso, porque somente a legislação ela não ajuda, porque você exerce o poder enquanto discurso. Então o discurso ele tem muito poder. E aí linguagens que a gente carrega no cotidiano já dá o aval para marginalizar essas religiões de matriz africana como a Umbanda, o Candomblé, mesmo que a lei não permita. Certo. Nossa, eu não sei, pessoal, mas eu não sabia desse contexto. A gente sabe de coisas muito bárbaras que aconteceram, né? Coisas assim, terríveis que aconteceram na época da ditadura, mas nesse contexto religioso eu realmente não sabia, né? Dessa perseguição que havia e do aval do governo, né? Para se fazer, né? Para meio que, não, tudo bem, né? Estão fazendo isso, espanca mesmo. A gente concorda, né? Porque isso é se colocar numa posição de concordância, né? O que faz totalmente do que deveria acontecer hoje em dia, né? Você falou que o Estado laico, o país ele não pode ter uma religião oficial, né? Isso. E, E aí, por exemplo, a gente vê muito símbolo em locais públicos cristãos, cruzes. Em escola pública mesmo tem, na minha escola onde eu estudei, tinha uma cruz e etc. E isso não é proibido, desde que pudesse ter outros símbolos de outras religiões também, né? sim, É, o que não acontece, né? o que não acontece. Porque o extremismo, ele vem justamente dessa centralidade de uma religião sobre as outras. Uhum. A minha é mais importante. Simplesmente a prática, então, ela já é extremismo. A questão de já colocar perdão, uma religião no centro, já é extremismo ou não? O extremismo, perdão, eles já seriam as práticas violentas. O que você... Seriam as práticas, mas esses símbolos colocados, eles são o discurso. Mesmo que seja o símbolo lá, eles são o discurso que permite esse extremismo. Sim. Essa violência, seja física ou verbal, Uhum. porque as pessoas que proferem esse tipo de fé, é, elas vão se ver como centrais. Uhum. E o extremismo ele se dá também quando
a partir de outras práticas. Por exemplo, quando eu tenho um conservadorismo, vou gerar um medo. E aí esse medo vai fazer com que eu não queira ouvir sobre as outras religiões. Então se fecha o diálogo, né? Então, acho que vai E além. eu acho interessante porque parece que a gente inverteu, porque, por exemplo, o Papa está super aberto a discutir outras religiões e os estados não. Que loucura. E eu acho que você falou agora, acho assim, uma visão que vai muito além do que a gente imagina do que seja extremismo, porque a gente às vezes pensa que é só o ato físico ali de violência, mas você citou a violência através das palavras, né, do que é dito, né, do que é imposto. A Thalita até comentou, mas tem uma cruz em todos os lugares, né? Todos os lugares mesmo, né? Lugares, repartições públicas, como você disse, em escolas. Então ali já tem uma centralização, né? Já está levando para um lado de uma religião. É, e assim, a nossa próxima pergunta já entra aí nesse contexto político, né? Quais seriam as implicações disso dentro da política, né? Qual a relação do extremismo com a política, principalmente hoje em dia, né? Nos nossos tempos. Dentro da política, vou poder ter diversas coisas. Por exemplo, eu vou ter governos que são teocráticos, que é quando Deus que regimenta as leis ali. Então, eu vou ter a moral cristã ou muçulmana, a moral religiosa vinculada à legislação desse país, né? Coisa que não acontece aqui. E aí isso permite regimes autoritários, a gente vê vídeos das pessoas sendo queimadas, ou governo que, mesmo sobre as leis laicas, elas recaem no discurso de que esse país é um país de tal religião. E aí, mesmo que eu tenha leis que protejam as outras religiões, eu vou ter um apagamento das outras religiões e eu vou gerar o extermínio do diferente, seja impedindo a prática dele, ou seja, em casos muito extremos, o homicídio dessas pessoas, a violência física. E a violência, ela não se dá só contra o ser humano, né? Eu posso, por exemplo, invadir um local que aconteceu em 2015, um pastor da Universal, ele chutou uma imagem de Nossa Senhora, ou seja, dentro do próprio cristianismo já há um extermínio, e aí ele chutou esse símbolo sagrado, né? O que acontece muito, colocar fogo em alguns lugares que praticam cultos. E isso se dá mesmo com a legislação protegendo a prática individual, porque um país laico, ele permite que os indivíduos escolham sua própria fé ou não fé, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu posso ter ateus extremistas, é mais raro, mas eu posso ter ateus extremistas que querem que todos sejam ateus. É, e eu vou ter o religioso extremista também, que quer converter todos à religião dele. E Sim. aí eu vou gerar uma demonização do outro. Eu vou demonizar o humano, você entende? Não é só uma demonização da religião dele, eu vou demonizar a vivência dele, a experiência de vida dele. E isso é ruim até para a própria religião, porque é onde deveria ser o lugar de sentido individual e simbólico. Quando eu falo simbólico, eu estou me referindo a esse contato com a ancestralidade de quem acredita. E aí, ali, aquele local se torna palco de discursos violentos que vão contra a religião, e essas pessoas elas se tornam presas fáceis de alguns discursos. A gente vê muito, por exemplo, pessoa abandonando o tratamento médico para ir em alguma religião. Acho que alguém fez uma pergunta. Tem primeiro a da Natane e depois a da Thalita. Eu vou ler aqui para você. A Natane perguntou: qual a sua opinião a respeito da religião interferir na escolha de uma indicação para algum cargo político? Que tem até a ver com o que a gente está falando agora, né? O país ele não impede que haja essa discussão dentro do âmbito político.
Mas a gente vê que, por exemplo, se abrissem uma bancada da Umbanda, ia virar um escarcéu, né, o país. Isa. Então a gente vê, eu sou contrária a essa permeabilidade da religião dentro do âmbito político, justamente para proteger que se tenha uma prática individual e livre. Uhum. Eu sou contra. Então, essa prática dentro da política. Mas a gente vê que o ser humano ele é complexo. Então, ele, mesmo que é individual, ele vai levar para a prática política dele. Uhum. Eu tenho o exemplo, por exemplo, da Ana Júri, né? Que é a Associação Nacional dos Júris Evangélicos no Brasil. É uma associação que está tentando, tem muito tempo, aprovar uma legislação teocrática. Então, tem um perigo muito grande da religião permeando esse âmbito político, e isso não é de hoje. Lá na Europa, eles já viam isso. Maquiavel via esse problema, Rousseau via esse problema. E Rousseau, inclusive, via esse problema e mostrava o tanto que é anticristão esse movimento de permear na política. Porque o bom cristão, ele vai querer que o céu que vai ser a moralidade dele, não a terra. A terra é uma discussão humana. Sim, olha que interessante. A Thalita também fez uma pergunta. Como você vê o posicionamento do Papa Francisco a respeito de assuntos que até então eram tão abafados pela Igreja Católica? Acredita que o catolicismo pode vir a mudar o seu posicionamento? Então, mesmo quem não é cristão ou católico acompanha, né, as notícias sobre o Papa. Eu acho muito importante, mas eu acho que esse posicionamento ele só deixou de ser abafado porque a sociedade, enquanto coletivo, cobrou isso. Então, eu acho que é menos o posicionamento da Igreja Católica e mais o posicionamento coletivo que pediu isso. Vou dar Uhum. um exemplo bem bobinho. É, os roteiros da Disney mudaram. Foi porque eles são bonzinhos? Não, foi porque o público mudou, entende? Sim. Então, se o público não aceita mais aquilo, eles vão ter que mudar o discurso. Então, por exemplo, se a gente não aceitasse o discurso é, de que o indígena tem que evoluir, então ele tem que se tornar cristão, se a gente não aceitasse, o governo não ia comprar esse discurso, né? Porque ele precisa de um público do lado dele. Sim. E se ele, né, você comentou do governo agora, se eles carregam essas falas, é porque tem gente, né, que vamos dizer assim, dá público, né? Tem gente que partilha dessa mesma ideia, dessa mesma opinião. Então, por isso que eles continuam insistentemente, né, com falas desse tipo. E assim, a próxima pergunta, ela fala também mais do contexto social, né? De que forma, quais são as consequências do extremismo para o desenvolvimento da nossa sociedade? Então, dentro da sociedade, eu vou ter vários problemas. Por exemplo, isso interfere até nas manifestações culturais e estéticas, porque eu vou ter uma grande censura em nome de uma moral religiosa, e a arte não deveria estar entrelaçada assim com a religião. Mas além disso, por exemplo, eu vou ter uma tentativa de calar as outras manifestações religiosas. Eu não sei se você sabe, mas aconteceu aqui na Universidade Federal de Uberlândia, impediram uma manifestação cultural da Congada de entrar lá, mesmo com a autorização, porque você pede uma autorização para fazer o evento, impediram. Um professor também, ele foi demitido por usar os símbolos da religião dele no corpo, tipo Nossa, cordas, essas coisas. Então acontece mais próximo do que a gente imagina. A gente costuma ver longe, né? Só os países teocráticos que têm isso, e isso acaba apagando esse preconceito, essa intolerância que existe. Outro problema para o desenvolvimento da sociedade, travou aqui para. eu tô te ouvindo, agora para mim voltou, tá normal. Você tá me ouvindo?
Eu acho que ela não me ouve Eu acho mais. que vou. Voltou? Tá me ouvindo? Isso, estou ouvindo. Outro Então tá. problema vai ser o negacionismo, porque eu vou ter um negacionismo da ciência, então o desenvolvimento científico ele vai ficar prejudicado nesse campo também, porque e isso vem desde a época católica, porque eu teria ali os terraplanistas lá, a morte de vários cientistas na época moderna, mas isso acontece hoje, por exemplo, um movimento anti-vacina. Eu nunca achei que eu ia viver isso na minha vida. Mas eu vou ter esse negacionismo por conta do extremismo e da intolerância. Porque nenhum discurso que vai contra a religião deles, e eu nem acho que é contra, nenhum discurso que seja diferente do deles é comprado. Porque assim, você poderia ter uma religião no âmbito individual e acreditar na ciência. É tudo bem. Uhum. Inclusive, o protestantismo surgiu assim. É, então, eu vou ter um agenciamento total da subjetividade. Então, a forma normativa das pessoas vai ser vinculada com essa moral religiosa. O Nietzsche chama de moral de rebanho, né? Uhum. E aí todo mundo tem que seguir aquilo ali. Mesmo, você falou do negacionismo, né? Citou questões aí terra plana. Eu também jamais imaginei na minha vida que seriam assuntos que voltariam à tona, né? A questão de discutir a terra é plana, não é? E essa questão das vacinas, justamente no momento que a gente está vivendo agora, é assim, tão arriscado, eu acho, né? As pessoas botarem isso à prova, né? O pessoal, a ciência está aí em busca de uma cura, né, alguma coisa para solucionar esse problema do coronavírus, e o pessoal está discutindo se vai tomar ou não a vacina. Não. Gente, mas o problema é tão maior do que isso, né? Quantas pessoas aí já morreram, quantas famílias e tudo mais. Então a gente vê as consequências aonde elas chegam, né? Ela coloca essa questão do movimento, do extremismo, eu acho que ele coloca vidas em risco, né? Às vezes ele não mata diretamente, mas ele de alguma forma coloca vidas em risco, né? E a gente às vezes nem para perceber aí esse processo, essa coisa que acontece, né? Que leva até isso. Não sei se a minha visão é errada, se eu entendi errado, mas parece que eu vejo assim, né? Que o negócio que tá, parece que aqui ele leva a uma outra situação lá na frente, mas está influenciando e muito negativamente. E é como eu falei, né? Não é porque agora esse discurso está dentro da própria política, é porque esse discurso ele já vinha sendo construído dentro da sociedade. Uhum. Então, não se faz um governo só com os governantes, se faz um governo a partir da sociedade. E é um problema também, né, do sistema capitalista, porque eu vou ter uma individualidade, um individualismo muito forte, então se eu vou tomar a vacina ou não. É um problema coletivo e não um problema da sua vida. Então, nem deveria ser discutido isso. Tem alguns países que é, é contra a lei, não é visto como opinião você proferir discursos fascistas, discursos de extermínio, exatamente por conta das coisas que já aconteceram historicamente nesses países. Então, se você fizer uma manifestação contra pessoas negras, você vai ser preso, porque você está prejudicando a liberdade de outra pessoa. Isso não é visto como um discurso de opinião. Aqui no Brasil é visto como um discurso de opinião, né? Isso já Mas em outros foi. países não. Agora eu queria propor a gente, para que a gente fale sobre a questão da intolerância religiosa. Quando a gente levantou esse tema, eu mesmo fiquei pensando, a intolerância religiosa, ela acontece por causa do extremismo religioso? Foi uma dúvida que eu tive e até resolvi trazer aqui pra gente. Geralmente sim, né? Porque a intolerância vai vir dessa crença de que o outro é errado, certo? Então todos têm que ser iguais a mim. Então é essa vontade que existe de unificar tudo em uma única ideologia, Uhum. seja na religião ou até mesmo tem extremismo dentro da própria ciência. Historicamente, eu vou ter ali extermínio de povos em nome da ciência.
Eu vou ter doenças catalogadas que ajudam a exterminar, por exemplo, a homofobia surge por conta de um discurso que é científico na época, né? Sim. É um discurso que é comprado pela ciência também. Então, essa intolerância ela vai vir dessa vontade de unificação dentro da religião. Eu não quero que tenha várias, porque pensa comigo, é mais fácil controlar pensamentos nivelados ou pensamentos muito diferentes um do outro. Então, a intolerância surge dessa vontade de unificação. Qualquer tipo de intolerância. Então, a religião ela vai querer unificar em uma religião só. Sim. E os discursos políticos hoje em dia parece que pregam tanto, né, essa questão da intolerância e parece que de uma forma tão, eu diria, descarada, assim, sem nenhuma preocupação, abertamente. E vários líderes, né, religiosos fazem isso. Esses líderes eles surgem também de dentro do âmbito religioso, né? Porque, como Uhum, eu disse, isso prejudica a própria religião, porque se torna palco ali dessa politicagem também. Então, ele já tem seguidores que compram esse discurso. É, e isso não acontece só dentro das igrejas, isso acontece em outros âmbitos também. uhum. Eu não sei se vocês souberam, mas dentro da UFA eu tinha um grupo extremista, que era teocrático, dentro de um curso lá da UFA. Foi um grupo Inclusive era filosofia. um grupo que invadiu uma aula? Não, acho que não foi esse, né? Não, eles agiam meio na escondida, que é porque sutilmente eles levavam as pessoas, angariavam seguidores, sabe? Meu Deus, que loucura. Eu quis dizer, eu falei até líderes religiosos, mas eu queria ter falado de líderes políticos, na verdade, que têm esse discurso, né, intolerante, nesse âmbito religioso. Parece que hoje em dia são muitos, né? É, E esse discurso dos políticos, ele vem de um discurso progressista. Então, ele é desde o início da nossa república que acreditava em progresso. Então, o topo desse progresso seria a religião cristã. E aí, esses políticos, eles vão comprar essa ideia de que o país ele tem que se tornar todo unificado nesse pensamento cristão. E eu vou multiplicar esses líderes políticos que têm esse pensamento, né? Mas justamente porque parte da população e a manifestação neopentecostal, que são essas igrejas que surgem em nome da graça, sabe, de Uhum. benefícios, dinheiro e etc., vão comprar junto. Então, eu tenho aqui no Brasil uma conversão muito grande de uns anos para cá a esse neopentecostalismo, e aí eles se infiltraram, eles entraram dentro do âmbito político, né? E, Uhum. nossa, travou de novo. Eu tô te ouvindo, normal. Com esses líderes políticos com esse pensamento, é esse vínculo se diferencia. Agora pra mim travou. Tá me ouvindo? Não sei se a Bárbara me vê, se ela me ouve. Eu tô te ouvindo, Vocês mas tá estão. travando. Ah, agora tá voltando. A Nathalie falou que travou mesmo. Mas pra mim agora voltou, tá normal. Tá, tranquilo. Ok. Bebam água também, pessoal. Hidratem-se. Esperar a Bárbara. Acho que aqui vai ficar melhor. Adorei o fundo. Ah, obrigada. Não sei se já tinha concluído a sua fala, se você quiser
terminar. Não, e essa confusão fica até na minha fala, né? Porque quando eu falo líder político, líder religioso, virou uma coisa só, parece. E aí, esses líderes políticos, eles se veem também como algo a atingir, tipo assim, cumprir uma missão. Uhum. Eu tô E tem aparecendo outras normal. questões, né? Tem questões econômicas, comerciais, que veem nesse discurso uma forma de conseguir o que eles querem. Por exemplo, quando eu nego a religião originária dos indígenas, eu vou poder falar que o indígena não tem que morar naquele local mais. E aí eu vou poder vender a terra dele para o agronegócio, por exemplo. Então, está vinculado com a economia também. Esse extremismo Sim. religioso, ele vê outras formas de conseguir coisas políticas com esse discurso religioso. Mas aí é muito mais Uhum. complexo. São interesses que vão além da política e da religião, né? Isso. Aproveitando o que a gente está aí falando, até um dos últimos tópicos que eu tinha colocado é de uma notícia, na verdade. Vou até abrir aqui para ler o título e o comecinho, que foi de uma fala do presidente, né, do nosso país, o Bolsonaro, em uma reunião na ONU, se eu não estou enganado, no mês de setembro, onde ele falou sobre questão de cristofobia. A fala dele foi a seguinte: a liberdade é o maior, perdão, a liberdade é o bem maior da humanidade. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa. Até aí estava tudo bem, tá indo tudo certo. Aí o final, né, ele fala pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Aí é que já ficou meio assim, cristofobia, né? Que termo é esse? E assim, muitos especialistas até colocaram, né, a questão da exaltação de uma só crença, né? O que acredito, né, pelo que até você falou, o país não deveria fazer, né, não deveria ter uma religião principal, e na fala dele em si ele já fala, né, de uma questão até que estudiosos discordam, né, de que não exista esse movimento, que não é correto, né, não faz muito sentido a fala dele. É, eles se utilizam desse discurso de liberdade de expressão, mas só para um lado. Não sei se vocês já perceberam isso, né? A liberdade de expressão só vale para aquela ideologia que é válida, ou seja, só vale quando a intolerância está afetando o cristianismo. O resto não importa. Mas o problema de se utilizar esse termo cristofobia, né? Como a gente contextualizou no início, a gente vê que a intolerância e o extremismo eles são um problema histórico e estrutural, porque então da constituição do país lá desde a colonização eu vou ter ali esse problema. Então eu não tem como eu falar de uma cristofobia por conta dessa questão histórica e estrutural, porque historicamente a religião que sempre foi prezada foi o cristianismo. Então aqui no Brasil não tem como eu falar de cristofobia. Pode ocorrer violência, sim, porque, como diz, doido tem em todo lugar, Uhum. mas eu não posso falar de uma cristofobia. Seria anacrônico, porque não é um problema histórico, o cristianismo que se impôs, então Uhum. não existe essa cristofobia porque é um problema histórico. E aí, nesse problema histórico, o cristianismo ele não foi demonizado, ele não foi marginalizado. Qualquer lugar você pode ver cultos acontecendo em praças públicas. Isso não é proibido, isso é permitido por Sim. lei. Só que você não vê outros cultos acontecendo, cultos de outras religiões acontecendo em locais públicos, assim, por conta da marginalização, né? Uhum. Então E, não tem como eu falar isso. sim. E essa fala, por exemplo, como a fala dele, quais são as implicações dela, né? Porque ele, né, teve ali uma posição, né, importante, esse discurso dele, né, as falas dele, né, como
presidente, um líder político, sempre vão ter uma repercussão grande. Essa foi uma fala que ele falou em uma reunião da ONU, né? Então, obviamente, teria um largo alcance, né? Quais são as implicações disso, né? Dessa fala dele como representante de um país? Esses discursos, eles vão dar o aval, mesmo que indireto, de ocorrer violências. Porque o discurso ele vai se colocar como neutro, né? Tanto é que ele começa falando de liberdade, mas ele se coloca como verdade universal e incontestável. Então, acaba que os cidadãos se veem no direito, porque já que o presidente falou isso, porque eu não posso agir de tal forma. Então, esses discursos eles são comprados pela sociedade e eu vou ter, então, formas de violência, marginalização de outras religiões, porque uma pessoa importante teve esse discurso. Então, se ela teve o discurso, por que que eu, pessoa comum, não vou poder violentar alguém verbalmente ou fisicamente? Então, normativa um único modo de vida e marginaliza os outros modos de vida. Sim. E assim, quais seriam as religiões que mais sofrem, né, com essa questão? São mais atacadas? Então, para pensar isso, a gente tem que ver que o motivo dessas religiões que sofrem é histórico, mais uma vez. Então, quais religiões que foram historicamente marginalizadas? A religião daquele que era visto como desumano. Então, as religiões de matrizes africanas, as religiões de matrizes indígenas originárias do Brasil, elas vão sofrer mais com isso, porque o restante da sociedade que não professa essas fés, ela vai se ver no direito de estar acima, né? Porque se você é cristão, por exemplo, você vai se ver no direito de tentar evangelizar essas pessoas e etc. Mas não só isso, eu não sei se vocês viram, mas esse ano mesmo, início do ano, uma mãe perdeu a guarda de uma filha porque a menina tinha 12 anos e estava professando a fé da família. E aí você não vê as pessoas impedindo as pessoas de batizar uma criança bebê, né? Sim. Então eu vou ter isso. Eu vou ter essas religiões prejudicadas. Eu vou ter crianças, por exemplo, que ao raspar a cabeça, que é uma forma de professar um ritual de matriz africana, elas vão mentir falando que teve piolho para não ter que sofrer um tipo de violência verbal ou física. Olha só. Então, são essas religiões, principalmente, que sofrem. Eu lembro dessa situação, né, da mãe. Acho que ela chegou a recuperar a guarda depois. Mas acho que a gente vê aí na mídia inúmeras situações, principalmente com religiões de matriz africana, né, como você citou, de locais de culto, né, sendo apedrejados, quebrados, o pessoal bota fogo, né, o pessoal, né, do local é agredido, né, e muitas vezes o que mais me assusta particularmente é que isso é feito em nome da fé, né, o pessoal leva essa fala, é uma fala tão forte, né, tipo, nossa, a pessoa está promovendo agressão física em nome da fé, né, e às vezes carrega também um discurso político, né? E às vezes de um líder político específico, o que é meio assustador, né? Parece que é uma coisa que tinha ficado para trás e agora a gente está voltando a vivenciar situações que parece que estavam sendo superadas, né? E agora não está acontecendo tanto, né? Infelizmente parece que a gente está regredindo nesse sentido, né? Não, e é em nome da fé, mas em local nenhum tá falando para você apedrejar alguém, para você matar alguém, principalmente no Novo Testamento que fala que não pode julgar o outro, né? Então é em nome da fé, descontextualizado totalmente da própria fé, do que ela se diz. Há uns anos atrás teve até um movimento, né, de vários cristãos que foram na marcha LGBTQ
abraçar essas pessoas e mostrar que, tipo, nem todo mundo dentro da fé é assim. Só que grande parte né? Então é um problema também. Sim. Eu vou até... Eu abri aqui várias matérias. Essa que eu falei do presidente, ela é uma matéria que foi veiculada no ECOA, dentro do UOL. Depois, se vocês quiserem, eu posso até... Na verdade, eu vou, quando a gente publicar no IGTV, eu já deixo esses links junto. E para comprovar, né, que isso realmente existe, eu trouxe algumas notícias, que nem uma notícia que foi veiculada, se eu não estou enganado, aqui no ano passado, de um terreiro de Umbanda que foi atacado, foi em São Paulo, essa situação. É uma notícia do final do ano passado. O terreiro foi atacado, eles jogaram bombas no lugar, foi em Ribeirão Preto. O pessoal, né, que estava no local, na verdade, essa notícia é desse ano, de fevereiro de 2020. O pessoal foi agredido, né, jogaram bombas. Aqui nesse caso não cita, né, se o pessoal durante o ato carregava ali algum discurso religioso, mas tem até uma outra notícia que eu separei do Extra, dentro do Globo.com, que um terreiro foi atacado por um grupo evangélico, né, que proferia ali frases, né, local do diabo, né, coisas desse tipo, né, e fazendo manifestações da religião deles para atacar o pessoal do terreiro, né. Então, assim, eu acho que é mais comum do que a gente imagina, né. Se a gente pesquisar, dá um Google, né, como a gente falou hoje em dia, dá um Google, aparecem aí notícias de diferentes momentos. Eu tô aqui até me perdido no tempo, se a gente já passou muito tempo, quantos minutos já foram, porque a conversa tá fluindo legal. Eu também não sei não, mas cai, né? Quando dá o tempo do Instagram, ele corta. É, E eu acho que o tempo é 1 hora. sim, eu acho que já deve ter. Acho que a gente conseguiu entrar 1h30, mais ou menos, 1h40. Eu acho que tá próximo. Não sei aqui da lista das nossas perguntas, qual que seria legal para a gente fechar, mas acho que você já falou de tudo, né? Você citou a questão do conservadorismo, que seria uma pergunta, né? De que forma o conservadorismo, né, pode implicar em cima disso, né? Pode influenciar, na verdade. Se os nossos representantes políticos atuais alimentam essa questão do extremismo, acho que você também já respondeu, né, de que sim, existe, né, hoje em dia. E até uma coisa que eu falei no começo, né, que a gente assim ouve falar muito sobre conflitos em outros países, mas se isso no Brasil né, acontece, acho que também a gente comentou sobre, né, que sim, gente, acontece, não é só lá fora. E se você quiser, assim, além das nossas perguntas ou dentro das nossas perguntas, a Nathalie está lembrando aqui, não esquecer de deixar a live salva no IGTV. Acho que quando você... Quando ela encerra, né? Pede para salvar, não é? Exatamente. Você acha que tem alguma outra pergunta aqui da lista que a gente fez previamente ou alguma outra coisa que você queira abordar para a gente concluir? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho desse conservadorismo, né? Porque o que é conservadorismo? É Pode. tentativa de conservar, né? Então, é uma tentativa de conservar como está. Então, esse conservadorismo, ele alimenta um medo por mudança, qualquer tipo de mudança que tem. Então, os discursos políticos, extremistas religiosos, eles veem nesse discurso uma forma de manter coisas que a gente trouxe da história. Então, mesmo nós que estudamos, somos contra essas práticas, às vezes a gente tem que se policiar para não utilizar expressões estruturais e não alimentar esse medo do outro também, para a gente poder abrir um debate para conhecer esse outro. Inclusive, eu queria convidar todo mundo a seguir pessoas originárias que ainda existem no Brasil, por exemplo, o Daniel Munduruku, ele fala muito sobre isso, porque a gente acha também, a gente é ensinado que esses povos eles sumiram, mas eles ainda existem, ainda tem práticas, tem livros sobre, e é muito bom se abrir para conhecer.
porque eles têm muito mais a nos ensinar do que a gente para ensinar para eles. Uhum. E aí eu gostei muito, obrigada pelo convite. E se você tiver mais alguma pergunta também, a gente pode conversar mais um pouquinho. Uhum. Eu acho que assim, acho que ficou bem explicado, né, a relação que o extremismo tem, o que ele é, né, como ele está inserido aí no contexto político. Achei legal você trazer essas questões aí históricas, né, que explicam, isso acontece hoje em dia, não é porque começou agora, né? Isso já tem um histórico de muito tempo atrás, né? A gente também encaixou muito bem dentro da própria religião. E a gente que te agradece por trazer esse olhar aí, né, de visões e pontos, né, diferentes de cada assunto que a gente sozinho às vezes não imagina, né? É, sempre é bom filosofar, a Thalita falou. É, A filosofia traz essa possibilidade para a gente, eu acho isso muito legal. Você falou que a sua área de estudo é mais voltada para isso mesmo, para a religião, ou seja, eu estudei, eu fiz uma pós em religião, mas no mestrado eu estudo outra coisa. É que é um uhum. assunto que me interessa muito também, né? Porque acaba que você vai em várias áreas. É muito assunto em filosofia. Ah. E assim, eu particularmente queria deixar um recado pessoal. A nossa intenção aqui, a live foi assim um dos nossos primeiros conteúdos postados. A gente veio aí com essa proposta de fazer a live primeiro para depois começar a soltar aí os nossos conteúdos. A gente já está veiculando no blog os nossos materiais, as nossas matérias. Só que a gente quis que a live abrisse para a gente discutir aí, né? E mostrar que, olha, política e religião se discute sim, e é o nosso propósito aqui. A gente vai trazer conteúdos envolvendo isso, principalmente fazendo esse casamento, né, da religião e da política, para mostrar que é possível sim. A gente precisa explicar esses contextos históricos, a gente precisa falar de situações atuais, e eu acho que o respeito é o nosso principal objetivo aqui, né, de mostrar, olha, a gente discute isso ou aquilo dentro desse cenário de política e religião, mas sem faltar em momento algum com respeito. Na verdade, a nossa intenção é fazer o contrário, é mostrar para as pessoas que quando a gente se informa, a gente consegue, né, aceitar a opinião do outro sem atacá-lo verbalmente, fisicamente. Então, acho que a nossa maior proposta aqui é essa. Eu Virtualmente agora também, né? e virtualmente, né? Gente, como pode? Como isso tem acontecido, né? De uma forma tão. Você falou até de uma questão que a gente nem tratou aqui nas perguntas, mas eu acho que virtualmente até mais, né? Hoje em dia, do que pessoalmente, né? De outras formas em si. O virtualmente hoje está pesado, na verdade, bem pesado, Tá. bem pesado. E você pode se esconder atrás de outras máscaras, né, dentro desse mundo. Exatamente. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado por tirar um tempinho aí do seu dia, do seu final de semana, para compartilhar conhecimento com a gente e falar desse assunto aí tão importante. Deixa o seu arroba para o pessoal te seguir, te acompanhar. Podem seguir aí, Bárbara Rafaele, com dois Fs e dois L. Agradeço. E muito obrigada por trazer essas discussões. Eu vou encerrar então, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Aí você salva pra gente, tá? No Tá IGTV. bom. Muito obrigado, Bárbara. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.